Olá, futuro advogado, olá, futuro advogado, tudo bem? Meu nome é Antônio, estou aqui para trabalhar contigo agora a disciplina Direitos Humanos, numa rápida revisão de 15 minutos. Olha, você tem que pensar sempre os direitos humanos em benefício do ser humano. Essa é a máxima para realizar bem a prova. Se você acha que bandido bom é bandido morto, esqueça, vai dar errado na prova, tá? Então lembre sempre que a disciplina foi criada para proteger o ser humano. Isso já pode ser utilizado como um critério para eliminar aquelas alternativas eventualmente suspeitas, né? Uma alternativa que traz ali uma situação de desprestígio ao ser humano. A disciplina foi construída para protegê-lo. Você tem que entender as características dos direitos humanos, seja porque elas caem de maneira determinante na prova, seja porque elas podem te auxiliar na compreensão da questão e das alternativas. Vamos compreender. Os direitos humanos são, em primeiro lugar, universais. Isto é, eles são para todos. Não há uma discriminação. Direito humano não incide para negro, não incide para branco, não incide para fulano, não incide para ciclano. Esqueça, os direitos humanos são para todos. Temos que lembrar, contudo, que os conceitos de direitos humanos variam de tempo em tempo, de lugar para lugar. Eu tenho certeza que se formos na África e eventualmente perguntarmos para alguma tribo o que eles entendem por direitos humanos, as respostas serão diferentes das respostas eventualmente colhidas aqui no Brasil. De qualquer forma, temos que imaginar os direitos humanos, né? Temos que pensar a prova a partir daquelas concepções que nos guiam. Por quê? Porque quem fez a prova certamente foi um ocidental, né? Não foi alguém lá de uma tribo da África. Essa particularidade dos direitos humanos, como algo que varia de tempo e em tempo, de lugar para lugar, é chamada de relativismo cultural, tá? Atenção para essa expressão. Além de universais, os direitos humanos são imprescritíveis, quer dizer, eles não se perdem após um lapso temporal. Não é porque eu nunca tive uma crença que não posso ter uma agora, evidentemente posso ter. Também esses direitos são inalienáveis, eles são bens fora do comércio, é claro. Não se pode vender direito humano, não se pode doar direito humano, é algo que não encontra esse tipo de possibilidade. Não é verdade? A mais importante, contudo, característica de direitos humanos, na minha opinião, é a irrenunciabilidade ou indisponibilidade. Os direitos humanos são irrenunciáveis ou indisponíveis, como queiram. Não podemos esquecer que não se pode abrir mão de direitos humanos de forma voluntária ou forçada a ponto de sacrificar a dignidade da pessoa humana. Então você tem que lembrar que, mesmo querendo, não pode você abrir mão dos seus direitos humanos a ponto de se aniquilar. O exemplo clássico que a doutrina traz é o exemplo do arremesso de anões. Você certamente já ouviu a história daqueles bares franceses que tinham campeonatos relacionados ao arremesso de anões. Então pegavam um anão, vestiam um anão de projétil e jogava o anão longe. Não puderam mais os anões ser arremessados na França. Por quê? Porque a França tomou conhecimento da prática e proibiu. Mas, Antônio, o que isso tem a ver com irrenunciabilidade? Tem a ver com o seguinte: os anões foram ao judiciário reclamar o direito de serem lançados. E o judiciário falou: não, você não pode ser lançado, você não é uma coisa, você é um ser humano dotado de personalidade, dotado de dignidade. Eles, anões, foram às instâncias internacionais, foram à Corte Europeia de Direitos Humanos pedir o direito de serem arremessados. A Corte Europeia trabalhou com essa premissa que a gente aqui está trabalhando. Os direitos humanos são irrenunciáveis, são indisponíveis. Você não pode abrir mão deles de maneira voluntária ou forçada a ponto de se aniquilar. Quando você concorda com essa prática, você está se coisificando, você está se transformando numa coisa e é algo não querido, obviamente, pelos direitos humanos, né? Também lembrem que eles, direitos humanos, são indivisíveis. Isto é, não há hierarquia entre eles. E eles também são, olha lá, hein, não podemos esquecer, interdependentes. Eles são interdependentes. Quer dizer, um depende do outro. Não adianta nada eu te dar a manifestação de pensamento se eu não te dou a informação. Você vai se manifestar sobre o que se você não conhece?
Concorda comigo? Não adianta nada eu te dar o direito de reunião se eu não te dou o direito de locomoção. Não adianta nada eu te dar a saúde se eu não te dou a vida. Então eles são interdependentes. Para se realizarem em plenitude, eles precisam estar todos aí pra gente e estão de maneira interconectada, né? Agora, vem a mágica. Apesar de todas essas características, os direitos humanos são relativos, quer dizer, não são absolutos. E, por fim, os direitos humanos são históricos, isto é, eles afirmam-se de tempos em tempos. Não houve uma grande assembleia no mundo na qual as pessoas se reuniram e falaram: ah, que direito humano que queremos? Ah, eu quero esse, aquele, aquele. Não, eles vão sendo afirmados em ondas, em ondas. Ondas que a doutrina melhor chama de gerações ou dimensões de direitos humanos. Lembre-se, há 3 gerações. Na verdade, há quem sustente quarta, quinta, sexta, mas a prova trabalha com aquilo que há consenso, que são as 3 primeiras gerações. Primeira geração, direitos civis e políticos. São aqueles direitos mais elementares, como a vida, a legalidade, proibição de tortura, manifestação de pensamento, reunião, crença, propriedade, locomoção, nacionalidade, devido processo legal, contraditório, ampla defesa. Você fala: meu Deus, eu não vou decorar. Não é para decorar, é só para ir prestando atenção e eu já vou te dar critérios para separar os de primeira e os de segunda. Os de segunda geração são os direitos econômicos, sociais e culturais, direitos mais sofisticados, direitos que se materializam, né, a partir de uma ação do Estado. Eu já volto a falar sobre isso. Esses direitos de segunda geração, anotem lá: direito de educação, saúde, cultura, previdência, proteção à infância, à maternidade, ao idoso, regulamentação econômica, regulamentação trabalhista. Olha, para você separar um direito de primeira de um direito de segunda geração, você tem que se perguntar: o Estado precisa fazer alguma coisa para instrumentalizá-lo, para garanti-lo? Se a resposta for não, é direito de primeira geração. Se a resposta for sim, a tendência é que seja de segunda geração. Por exemplo, direito de crença. O Estado precisa fazer alguma coisa para te assegurar? Não. Não, basta que ele não fixe uma religião oficial. Pronto, direito de primeira geração. Direito de locomoção. O Estado precisa fazer alguma coisa para te garantir? Não, basta que ele não perturbe, que te deixe ir, vir ou ficar, né? Então é primeira geração. Agora o direito de saúde. Ah, pera lá, esse Estado tem que fazer alguma coisa, tem que construir hospital, arrecadar, criar todo o aparato aí para proporcionar à população tal direito. Então é de segunda geração. Tem também o direito de terceira, né? Que é assim, na cadeia dos direitos, um dos mais importantes, né? Um dos últimos, são os direitos difusos e coletivos. Direitos que voltam-se para toda a sociedade, não para apenas alguma pessoa, né? Individualizada. O melhor exemplo de direito difuso, não tenho dúvida, é o direito de meio ambiente, tá? Que é o direito que incide para as presentes e futuras gerações, conforme o artigo 225 da Constituição Federal. Cuidado, cuidado. Você tem que também estar muito atento, muito atenta à proteção dos direitos humanos no plano global. Note, existe um órgão global de proteção que é a ONU. Essa ONU, ela protege direitos humanos. Existem vários tratados feitos no contexto dela, né? Existem, por exemplo, Pacto Internacional de Direito Civil e Político, direito de primeira geração, Pacto Internacional de Direito Econômico, Social e Cultural, direito de segunda, dentre outros. Nesse momento particular, eu tenho que te lembrar que existe uma convenção no sistema da ONU que versa sobre o direito dos refugiados. A gente está vivendo um momento muito triste na história mundial contemporânea de refugiados ao redor do mundo. Os dados da ONU revelam 60 milhões de refugiados. Isso que deu para contar, tá? Porque com certeza há quem diga que o número é muito maior. A gente viu aí nos últimos meses várias notícias de pessoas deixando o norte da África, deixando outros países em busca de melhores oportunidades na Europa, e uma imagem até marcou a um determinado momento, a foto daquele menininho morto lá na praia. Lembra? Uma imagem bem triste. Isso despertou assim uma preocupação da comunidade global com a questão dos refugiados. E a banca pode levar isso em consideração. Ah, ela não cobra contemporaneidades. Claro que cobra, óbvio que cobra. Então, atenção, o refugiado é aquele que deixa o estado natal,
deixa o estado natal e vai em busca de uma oportunidade num outro país, largando tudo para trás. Esse refugiado, via de regra, ele vai ter os mesmos direitos do local, né, daquele que é local. E, claro, em regra, tem coisas que o refugiado não vai ter. Por exemplo, um direito político, via de regra, ele não tem. Ele só terá se preencher os requisitos locais. Tá? Só não confunda o conceito de refugiado com o conceito de foragido. Tá? O foragido é aquele que, como o nome diz, fugiu de um estado para evitar uma persecução criminal, por exemplo. Né? Uma coisa é aquele que deixa o país em virtude de uma catástrofe, em virtude de uma perseguição política dramática. Esse é refugiado. Agora, o foragido é aquele que tomou uma condenação criminal e pá, fugiu para tentar esquivar-se dela. Não confundam as coisas. Entenda também que há alguns órgãos de proteção no sistema da ONU que se voltam à fiscalização de tudo isso, de todos esses tratados internacionais que há no sistema da ONU. A gente tem o Conselho de Segurança, a gente tem o Tribunal ou Corte Internacional de Justiça, a gente tem a própria Assembleia Geral da ONU. Do Conselho de Segurança, que é aquele órgão que se volta para assegurar a paz e a segurança internacional, você tem que lembrar que ele é formado por 15 membros, não por 5. Tá? A gente ouve falar dos 5 porque dos 15, 5 são permanentes. São aqueles que venceram a Segunda Guerra Mundial ou que formavam ali o principal agrupamento do eixo que venceu a Segunda Guerra Mundial. Já no contexto dela, 26 estados se reuniram, né, para combater o nazismo, combater a Alemanha principalmente. Agora, dos 26, 5 se destacaram. Estados Unidos, Reino Unido, França, a Rússia como sucessora da União Soviética, né? E a China também está lá. Cuidado, cuidado. Se perguntarem a Alemanha, é óbvio que não, né? A Alemanha perdeu a Segunda Guerra, portanto ela não está no Conselho de Segurança, beleza? Cuidado, cuidado também com a Corte Internacional de Justiça, um órgão do sistema ONU responsável por julgar estados que eventualmente desrespeitam os tratados do sistema global. E olha, uma coisa, essa Corte Internacional de Justiça é a Corte de Haia. Você não pode confundi-la com o Tribunal Penal Internacional. A Corte Internacional de Justiça julga estados. O Tribunal Penal Internacional julga pessoas que praticaram crimes gravíssimos, como genocídio, crime contra a humanidade, crime de guerra e crime de agressão. Esse é o Tribunal Penal Internacional. Tribunal Penal Internacional que teve a jurisdição reconhecida pelo Brasil. Basta que você leia o artigo 5º, parágrafo 4º da Constituição para se convencer disso. Então entenda que o brasileiro pode sim ser enviado para julgamento no Tribunal Penal Internacional. Cuidado! Ah, mas não, Antônio, eu sou brasileiro nato, não vou. Vai! Porque uma coisa é a extradição, e aí pensou certo quem conclui que o brasileiro nato não pode ser extraditado. Mas aqui não é extradição, aqui é entrega. Entrega. Anote aí, o brasileiro nato pode ser entregue a julgamento no TPI. Beleza? E também, já caminhando aqui para o final, não esqueça que existe um sistema interamericano de proteção que não concorre com o sistema global. Claro que não. Eles se somam na proteção do ser humano. Esse sistema interamericano, ele gravita em torno da OEA, Organização dos Estados Americanos, que tem no Pacto de São José da Costa Rica o principal documento. O Pacto de São José da Costa Rica traz vários direitos, né? Normalmente de primeira geração. A vida, né? Tá lá. Agora, 2 são específicos. 2 são especiais. Lembre que o Pacto de São José da Costa Rica acabou com a prisão civil do depositário infiel. Isso inclusive redundou na súmula vinculante 25 do Supremo Tribunal Federal, tá? Ele traz também o duplo grau de jurisdição. Esse tá para cair, hein? Duplo grau de jurisdição previsto no Pacto de São José da Costa Rica, que será protegido junto com os demais tratados do sistema interamericano por 2 órgãos, Comissão Interamericana e Corte Interamericana de Direitos Humanos. A primeira tenta uma composição entre prejudicado e Estado. A segunda julga o Estado para fins de condená-lo a desfazer o ato,
garantir o direito e, eventualmente, atribuir uma indenização em favor da vítima, tá? São impressões aí importantes a respeito dos direitos humanos. E lembre-se, tá? Direito humano para humano direito, né? Não é assim que funciona a disciplina. Sempre busca aquela alternativa que melhor atenda a expectativa do ser humano. Muito obrigado, um grande abraço, boa prova para você.